memória é, acho que uma definição bastante abrangente, né, genérica. Memória é lembrar-se de alguma coisa. A gente poderia comparar a memória a um grande armário com muitas gavetas, onde nós guardamos, armazenamos diversos tipos de informações do que vivemos e aprendemos ao longo da nossa vida. Então, acho que a memória fundamentalmente é isso, é um sistema de armazenamento de informações, de experiências, de coisas que vivemos e aprendemos. A gente pode dividir a memória, né, de várias formas, né? Um modo, por exemplo, é você falar em memória para fatos recentes ou memória para fatos antigos, né? E esse tipo de divisão ele é confirmado, por exemplo, por casos de pacientes que, por razões diversas, tiveram algum tipo de lesão ou dano cerebral e tiveram a memória mais comprometida, por exemplo, para fatos antigos ou recentes, né? Geralmente o que é mais comum é, no caso do dano cerebral, a memória ser mais acometida para fatos recentes, né? E nos fatos antigos essa memória ser relativamente mais bem preservada. Eu posso também dividir, por outro lado, a memória em memória de curta duração e de longa duração. Eu lembrar, por exemplo, de uma sequência de números ou de um conjunto de palavras durante segundos ou poucos minutos, eu uso áreas cerebrais diferentes do que eu lembrar, por exemplo, lembrar dessas palavras ou desses números depois de 15 minutos, 30 minutos ou um dia, por exemplo. Então a gente pode também dividir a memória de curta e longa duração. A gente pode também dividir a memória no tipo de material que está sendo aprendido. Então, uma memória, por exemplo, para, como eu já adiantei, acontecimentos vividos pela pessoa, ou para episódios da vida da pessoa, e a isso a gente dá o nome de memória episódica. Ela é um tipo de memória de longa duração, então que depois de alguns minutos, pelo menos, que essa informação foi adquirida, para episódios vividos pelo dia a dia. Isso é diferente de um outro tipo de memória de longa duração, chamada memória semântica, que é exatamente essa enciclopédia que a gente tem dentro da cabeça. Por exemplo, você se lembrar do significado da palavra democracia, ou se lembrar do conceito de trabalho, por exemplo, os diferentes tipos de trabalho, ou você se lembrar do rosto de uma pessoa conhecida, por exemplo, do significado de um objeto. São memórias um pouco diferentes. Então, essa memória a gente chama de memória semântica, significado de palavras, significado de objetos. E por último, a gente pode também dividir a memória em memória consciente e inconsciente. Então, o que é memória consciente? Você me pergunta, por exemplo, se eu lembro onde eu estacionei o meu carro hoje de manhã. Então eu vou lá e lembro exatamente, olha, eu coloquei aqui no estacionamento, em tal lugar, em tal vaga. Ou você me pergunta o que eu tomei de café da manhã hoje. Eu conscientemente evoco aquela informação. Mas nós sabemos que há também modos de evocar essa experiência ou as informações diferentes de modo inconsciente. Talvez o melhor exemplo disso seja aquela experiência antiga do cachorro, né? Que você pega um cachorro e você condiciona esse cachorro. Então, por exemplo, toda vez que você vai dar alimento, você toca uma campainha, né? Depois de várias vezes que você faz isso, ao tocar uma campainha, o cachorro tem uma salivação já antecipando que ele vai ser alimentado. Isso é um condicionamento. Nós, humanos, também somos passíveis de sermos condicionados, né? Então eu posso, por exemplo, num filme de suspense, né, quando toca aquela música, isso condiciona o indivíduo para que alguma coisa vá acontecendo. Isso é um exemplo rápido, mas lembrar que nós podemos também ter algum tipo de condicionamento. Ou, por exemplo, a memória de aprendizagem motora. Então, dirigir um carro. No começo, quando a gente começa a dirigir, a gente tem que prestar muita atenção para lembrar da sequência dos movimentos, das tarefas. Mas depois de um tempo, você faz isso automaticamente. Você evoca isso de modo inconsciente. Então, isso é outra coisa importante. Existem memórias
nós podemos evocar de modo consciente e outras que a gente evoca de modo inconsciente. Nós sabemos hoje que há uma estrutura cerebral, uma parte do cérebro que é crítica, que é fundamental para essa memória dos acontecimentos do dia a dia. Então, essa memória de longa duração para episódios do dia a dia, que, como eu disse, se chama memória episódica. Essa região é o hipocampo, que é uma área localizada nos lobos temporais, aqui na região lateral do cérebro, na parte mais profunda, interna dos lobos temporais. É uma região muito pequena, mas nós sabemos que essa é uma região cerebral fundamental para a aquisição, para a memória para esse tipo de memória, para o processamento desse tipo de informação. E quando lesada, pode trazer, lesadas por várias causas, pode trazer problemas exatamente nessa área. Lembrar que a gente tem desde doenças neurológicas, doenças clínicas, como causas de perda de memória, e muitas outras situações, como depressão, ansiedade, o indivíduo que está, portanto, sobrecarregado de atividade, de trabalho, pode ter um problema na sua capacidade de prestar atenção, de se concentrar, e a memória vai se prejudicar, obviamente, por causa disso. Lembrar dos efeitos danosos do álcool, né? Tanto agudamente quanto cronicamente. Então, o abuso de álcool interfere com o funcionamento da memória. Lembrar de medicamentos, sobretudo medicamentos comumente usados para dormir, para insônia, sobretudo no uso crônico, podem trazer malefícios para a memória. Então, acho que é importante lembrar que são muitas causas de perda de memória e que há necessidade de uma avaliação médica adequada para se identificar qual a causa. Algumas causas reversíveis, algumas causas irreversíveis, por exemplo, de doenças degenerativas, como doença de Alzheimer, que você vai pensar principalmente na pessoa idosa. Sim. E aqui, professor, qual foi a outra coisa que a gente pensou? Como prevenir. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque, sobretudo quando a gente fala da possibilidade de doenças degenerativas que interfiram com a memória de modo definitivo, né, que, portanto, não tem cura, como doença de Alzheimer, né, não tem cura, embora tenha tratamento, mas a doença de Alzheimer é uma preocupação muito difundida hoje, na medida em que todas as pessoas esperam e almejam viver muito, e as pessoas estão vivendo mais. Mas é fato que quando você chega à idade de 85 anos, o risco de você desenvolver doença de Alzheimer é praticamente em torno de 25%. Né? É um risco alto. Então, como prevenir declínio, alterações de memória, por exemplo, da doença de Alzheimer ou o declínio de memória em outras doenças, né, comumente comuns no envelhecimento. Né? Então, a primeira coisa é você manter uma boa saúde física, e para isso é fundamental haver avaliações periódicas de saúde, que a gente chama. Quer dizer, a pessoa ter o hábito de consultar o médico periodicamente, pelo menos uma vez por ano. No indivíduo mais jovem, essa frequência pode ser um pouco menor, mas a partir de uma certa idade, ir ao clínico, ao médico uma vez por ano, medir sua pressão, fazer exames laboratoriais se houver necessidade, e se tratar, controlar todas as possíveis doenças, principalmente de natureza cardiovascular. Então, pressão alta, colesterol elevado, diabetes, doenças que nós sabemos que estão relacionadas, quando não controladas, ao aparecimento de declínio de memória. E que o controle também está muito ligado a bons hábitos de vida. De vida, exatamente. Então, a primeira coisa, acho que é ter uma saúde física boa e um controle clínico regular e adequado. Segundo ponto é em relação à alimentação. Quer dizer, a pessoa ter uma alimentação saudável é fundamental. Né? Há alguns estudos mostrando que alguns tipos específicos de alimentação ou tipos de dieta podem ser especialmente positivos ou benéficos, como, por exemplo, a chamada dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta em que você tem um consumo diário e mais generoso assim, de carboidratos, né? Massa, pão, frutas, verduras, legumes, e na medida em que você vai para ovos,
peixe, proteínas, né, de origem animal, esse consumo não ser tão abundante, né? E nas carnes, né, na proteína animal, você dá preferência para peixe, por exemplo, em relação a frango, para frango em relação à carne vermelha, que o ideal é um consumo mais esporádico, né? O consumo diário de pequenas doses de azeite de oliva, especialmente extra virgem, é bastante benéfico. Então esse padrão chamado de dieta do Mediterrâneo, que é muito conhecido hoje, não só se demonstrou ser benéfico para o coração e para as nossas artérias, mas também para o nosso cérebro, né? A terceira questão que eu queria salientar é a atividade física. A atividade física ela é um importante aliado não só da saúde física, mas também da saúde do cérebro, né? Vários estudos mostrando que a atividade física regular, o que se recomenda é que a pessoa faça pelo menos 150 minutos por semana, né, de atividade física aeróbica. Pode ser uma caminhada, né, num ritmo bom, dividido aí ao longo dos vários dias da semana. Isso traz claros benefícios para a função cerebral ao longo da vida. Então a atividade física deve ser muito estimulada. Infelizmente a gente ainda vive um problema sério de sedentarismo na nossa sociedade, tanto em jovens quanto em idosos. E cabe lembrar que não há idade para começar. Quer dizer, o indivíduo que nunca fez atividade física, mas aos 70 anos ele decide fazer, faça. Claro, ele deve fazer uma avaliação clínica antes, ver se tem alguma limitação cardiovascular ou de outra natureza, mas uma vez não havendo, ele deve iniciar um programa de condicionamento físico e fazer atividade física regular. E, por último, usar o cérebro. Eu acho que isso vale principalmente para as pessoas que numa determinada idade se aposentam e a atividade intelectual estava muito relacionada à atividade do trabalho, né? Sobretudo homens, né? Quando você compara, as mulheres, eu acho que nesse aspecto tem uma vantagem, porque elas costumam ter uma rede social mais ampla, então mesmo na aposentadoria elas mantêm uma vida social bastante ativa. Entre homens não é incomum o homem às vezes ficar mais recluso, mais fechado em casa, vendo televisão. Eu acho que é fundamental a pessoa ter uma atividade intelectual, mental, diversificada, como leitura, como o indivíduo jogar jogos, cartas, jogos xadrez, dama, palavras cruzadas, sudoku, o mais diversificado possível. Lembrar que a leitura, que é uma coisa extremamente simples, é muito, muito benéfica para o cérebro. Tocar um instrumento musical, quer dizer, quanto mais o indivíduo puder ter atividades intelectualmente diversificadas e desafiadoras, melhor. Eu acho que isso é muito importante, incluindo atividades em grupo. Então, os jogos são interessantes porque são feitos em grupo, isso é muito positivo. E um último ponto é que essas atividades, ou pelo menos algumas delas, têm um objetivo. Várias pesquisas mostram que se a pessoa tem uma atividade com objetivo definido, né, tem um sentido naquilo que ela faz, isso é muito positivo. E daí, por exemplo, o valor de atividades de voluntariado, por exemplo. Para você fazer uma atividade voluntária, por exemplo, uma pessoa aposentada, se envolver com uma atividade voluntária que tem um sentido, que traz benefício para as pessoas, para a sociedade, certamente traz benefícios também para a pessoa e para o seu funcionamento cerebral. Então eu acho que é fundamentalmente isso, né? A gente tem que realmente usar o corpo, usar a mente, ter uma alimentação saudável e ter uma boa saúde física, para com isso poder viver mais e melhor.